Muito bom. Agora o 41 da mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem. Então ele me virou para o lado direito. Ele tinha estado olhando para o lado esquerdo, ele viu esta noiva. Logo ele me virou para o lado direito. E ele me mostrou cada igreja, à medida que elas vinham das eras. E quão vulgar. Agora, você sabe que a maior vulgaridade está mais no nosso tempo, do século XX para o século XXI. Mas até as noivas, aquelas que foram representadas nesta visão que Deus deu ao profeta, ela já vem nas outras eras vulgar. E a última foi a era da igreja deste último dia, qual era a era de Laodiceia. Ela não parecia uma dama, ela não tinha de maneira alguma aquelas qualidades muito amável, mas essa daqui, ela era Laodiceia, a qual era conduzida por uma feiticeira. Já vê que até a era de Laodiceia, você vê a vulgaridade, Deus mostrando ao profeta que da era de Laodiceia, ela parecia uma feiticeira, porque ela era conduzida por uma feiticeira. É aquele que não tem, aquela mulher, aquela igreja, aquela noiva, que não tem as qualidades da verdadeira mulher, da verdadeira noiva, que você tem Maria, a Virgem, por exemplo, você tem, por exemplo, não é Jezabel, mas você tem Maria, você tem as mulheres do Novo Testamento, a Lóide, a Eunice. É o que você tem para poder mostrar qualidades bem vestidas. Mas essa daqui, na era de Laodiceia, você já vai em Apocalipse 3, 14 a 22, você vai encontrar que ela é nua, cega e espiritual, infeliz, que quer dizer desgraçada, e não sabe. Ela não é grande coisa. Isso é o tipo de igreja que tem aparecido até Laodiceia. Elas estavam tão imoralmente vestidas. Então aquilo mostrava o natural para o irmão Branham, para que a coisa pudesse ser vista, a imoralidade no espiritual. Então isto vem pela roupa, da forma que você vê as mulheres se vestirem, se portarem, você vai saber que classe de espírito tem aquela igreja. Isto é muito limpo. A maneira de você falar, de você agir como uma mulher, de depender do homem, como a mulher, como Sara, como a igreja de Cristo, que depende do esposo. Isto é maravilhoso. Mas se for como a Laodiceia, ela é uma igreja diferente. Ela é uma igreja de direito dos povos, o que quer dizer Laodiceia. Já é direitos. Então ela é o direito dos povos. Ela não quer saber do governo da palavra, o que a palavra diz para ela ser, para ela vestir, para ela calçar, para ela usar o seu cabelo. Ela não quer saber. Para começar, se a mulher não tem uma liderança, ela passa a ter a feiticeira dominando-a, que é a liderança de uma mulher, que aqui, pela própria visão, é a Igreja Católica, certo? E elas estavam tão imoralmente vestidas, tão aparentemente imundas, e elas estavam marchando no ritmo de twist e rock and roll. E aquelas mulheres se projetando,
apenas se torcendo. Ela é diferente da mulher que tem qualidade de mulher. E é por isso que Isaías fala dela não usar o calçado, o salto alto, porque elas andam cascavelando pelas ruas. E aquilo a desequilibra, por isso ela tem que requebrar, para poder acompanhar aquele salto alto. Esse é o espírito do tempo, ninguém vai mudar isso, mas a igreja também é assim. A igreja ela não obedece à palavra. O que Deus diz para não fazer é exatamente o que ela vai fazer. Aí aquelas mulheres se projetando apenas, se torcendo, enroladas em papel cinza, hipocritamente. O cinza está entre o branco e o preto, que é uma cor enganosa. Cinza não é nem branco, nem preto. É uma cor enganosa. E o papel de aparência cinza, dependurado na frente delas, com laço, como saias havaianas, dependuradas na frente delas e completamente nuas de suas cinturas para cima, e estavam marchando pelo o ritmo, se portando de modo estranho com aquela música andando para cima. E disse: essa é a igreja. Vamos fazer uma separação aqui. Esta é a noiva, que tem característica de noiva, qualidades de dama, para poder andar, poder falar. Esta é a noiva. E agora esta que está caminhando com o ritmo do rock and roll, aquelas mulheres retorcendo com esse papel cinza, com a vulgaridade, está mostrando a igreja. Você sabe que a noiva é tirada da igreja. O profeta mostra, assim como Israel era uma nação, mas ela estava dentro da nação egípcia. Moisés teve que ir lá e tirar a nação de Deus de dentro da outra nação, que não era de Deus. Muitas vezes Deus abençoava ali no Egito por causa do José, que ali estava, mas era outra nação, e Deus estava tirando aquela nação dele dali de dentro. Então Deus tira nós, eu vou dizer nós, vou me colocar aqui, e vocês, Deus nos tira da igreja, isto é, daquela maneira feiticeira que ela usa, que ela veste, que ela anda, que ela comporta. Deus nos tira dali, porque nós somos uma noiva. 42, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. E quando passou de mim, meu coração quase desfaleceu. Eu pensei, é isso que está pretendendo apresentar a Cristo como uma noiva? Agora vocês veem que é um povo que estava passando, tanto da falsa noiva, como da verdadeira noiva. Certo? Como da igreja, como da verdadeira noiva. Estava passando, é um povo. A visão da noiva não é a visão de uma pessoa, é a visão de um povo, certo? E um povo que vem das eras, todas as eras, e depois se junta com esta última, que é a que saiu de Laodiceia, como irmão Brana, como Cristo. Você sabe, Cristo foi posto fora da era de Laodiceia. Assim, a mensagem do profeta está fora da era de Laodiceia. É posta fora porque eles não admitem aquela mensagem daquele que Deus enviou. Deus não nos enviou uma mulher, Deus nos enviou um homem. William Marion Branham. Isto para provar que através da mensagem profética de um homem como este, ele pode extrair alguém que tem qualidades ministeriais. É o que nós temos que ter. Qualidades ministerial de uma noiva. Porque a mensagem dele é para
nos preparar. E quando passou de mim, meu coração quase desfaleceu e pensei, é isso que estamos preparando, tentando apresentar a Cristo como a noiva, e todos os esforços e coisas que o homem tem empregado para trazer uma noiva para Cristo, e todos os esforços de evangelização, de pulos, de gritos, de sentimentos, de arrepios. É isso que eles têm procurado, preparar depois uma noiva desse tipo para Cristo, uma vulgar, suja, prostituta, de aparência imunda, como essa, ser a noiva de Cristo. Aquilo me deixou doente em meu coração, diz o profeta, isso na visão que ele estava tendo. O 43, reconhecendo-se, eu disse sua mensagem. E enquanto ela passava, depois que ela, vindo diante de onde estávamos, ela segurava o papel em sua frente, torcendo e balançando e se movendo para um lado e então para o outro lado, enquanto ia, tal como as danças modernas que tem nesse dia, usando a si mesma em um ato imoral enquanto marchava em frente. O 44. Eu não sou responsável por essas coisas. Eu só posso dizer o que eu vi, e Deus é meu juiz. Isso é para mostrar para nós que é verdade. Não é os homens juiz do profeta, não é a igreja juiz do profeta, mas Deus. Ele diz, Deus é meu juiz do que eu estou falando. Mas aquela era a igreja dos Estados Unidos da América. Aquele tipo de igreja retorcendo. Agora, Deus mostrou para ele, até ali, o tipo de igreja que era os Estados Unidos. Um país, diz, de primeiro mundo, avançado, mas com a vida espiritual totalmente desordenada daquilo que Deus deseja. Deus manda um profeta para limpar nossas vidas, trazer uma mensagem que nos purifica, que nos faz mais amáveis a Deus. Eu queria que você entendesse como você trata o seu marido. Do jeitinho que você trata o seu marido, você trata Deus. Da mesma forma. Não, mas eu tenho que gritar com ele, que ele é um palerma. Você grita com Deus também. Você é desse jeito. Isso é o espírito que está dominando a era que nós vivemos com o direito feminino, certo? É o direito, deveria acompanhar o direito da Bíblia. Ele amar essa mulher e ela o respeitar. Mas da forma que ela trata o marido, ela tem que entender que ela está tratando a Deus. Como devo fazer, irmão Branham? Perguntou uma irmã. Para servir melhor a Deus. Ele disse, sirva seu marido. Você já pensou? Aí, não, eu estou perguntando de Deus. Não é daquela coisa que eu tenho lá, não. Esse é o problema. E você fala o mesmo para Deus, que é uma coisa. Porque você acostumou com Ele, e ao acostumar com ele, você perdeu o respeito. Aí você não o reverencia, não o trata direito. Assim o homem também não trata direito a mulher, da forma amorosa que deve tratar, porque Deus pôs o homem para amar a mulher. Não é discutir com ela, bater nela, é amar a mulher. E para a mulher, Deus já deixou claro, lá na Bíblia, Efésios capítulo 5, 22 em diante, ele vai mostrar a forma de noiva, de esposa, que pode representar nós todos como esposa de Cristo. Que jeito nós tratamos a Cristo? Se nós chegamos humildemente aos pés dele e pedimos a ele, pastor, você não está dizendo que eu tenho que fazer isso. Não, não estou dizendo. Estou simplesmente mostrando a forma respeitosa que Sara chamava até Abraão de Senhor. E era irmão dela, consanguíneo. Mas ela tinha respeito por aquele homem, por aquele ministério. Assim somos nós.
certo? Quando você vê um grupo de obreiros que diz respeito ao seu pastor, ele está fazendo o mesmo com Cristo. Porque eles estão no ministério, eles são subjugados por um ministério. Quando eles tiverem o ministério deles, então eles falarão, segundo eles desejam no ministério deles, se quer ser um bom pastor, se quer ser um mau, se quer ser um bruto, ele seja, o problema é dele. Mas quando ele está junto com o ministério, que ele é um obreiro, então ele deve portar-se como uma mulher, porque nós somos, nesse ponto, a mulher. Cristo é o homem, a igreja é a mulher. A igreja para ouvi-lo. A igreja pergunta a ele: Senhor, posso fazer isso? Porque as pessoas não querem fazer certas perguntas para Deus e nem para o pastor. Eu tomo conta da minha vida, eu tomo conta do meu lar. Eu não vou perguntar para o marido, eu não vou perguntar para o pastor. Eu não vou pedir uma oração para esse negócio, porque eu tenho vontade de fazer. Não vou pedir um conselho. Por quê? Porque nós sabemos tudo. Nós somos a igreja do mundo, aquela que não é a noiva. Por isso que nós entramos em problemas. Porque muitas vezes as famílias entram em problema, entram em dívidas, que estão todas representando o Brasil. Endividado. Qual o problema? É porque faz tudo do jeito que dá na cabeça. Não tem um conselho. Você não encontra uma pessoa atrás de conselho. E esse é o problema que nós vemos na igreja, vemos no lar. Pede uma oração. Ora a Deus para namorar. Ora a Deus para noivar. Ora a Deus para casar. E na verdade, depois que você noiva, você já está no passo do casamento. O namoro, você pode conversar, conhecer as famílias do lado do marido e da mulher, vai conhecer as famílias do lado do moço e da moça, né? Conhece as famílias porque é um namoro. Mas quando você noiva, então você está já a um passo do casamento. Praticamente é um casamento. Falta depois você chegar a cumprir as ordenanças da lei do país, que precisa cumprir. E, se possível, estar em condições de receber uma oração do ministro da sua igreja, que ministra a palavra para você. Se faz diferente, você vai ter problema. A maneira da mulher agir em casa, agir na rua, agir nas lojas, a forma dela agir é a maneira que ela age com o marido. Talvez o marido chega e diz: olha, eu já gastei tanto. O que é isso? Eu ganho só isso. Você gastou mais do que isso? Mas não tem que perguntar. Muitas vezes o homem não tem liderança do lar. Falta liderança no lar. Quando ele tem liderança, ele governa aquele lar com sabedoria, com temor de Deus, então ele pode colocar as coisas tudo em ordem. Tem muita coisa que eu quero falar e não falo. E vou deixar vocês sem ouvir, certo? Acho que é tempo de tudo isso. Nós estamos num tempo de ser ungidos. E aí nós sabemos que o diabo está pronto para nos ungir, para nos passar vergonha, para nós fazermos dívidas e não termos o suficiente. Não é Deus, irmãos, não é Deus. É o diabo que faz nós fazer negócios que não damos conta de pagar. Ele que nos enrola
Não é Deus. Você não vai pôr a culpa de Deus. Ah, eu orei, você orou, você não pediu uma oração, você não fez nada, não pediu um conselho. Assim você vai ver a igreja na forma que ela está. Ela não tem um líder. Falta sempre para a igreja um líder. O pastor deveria ser o líder da igreja no ministério, para que tudo corresse bem para as famílias nos lares. Mas dificilmente eles querem um conselho. Ah, eu não vou no pastor porque ele vai falar outra coisa. Ele não vai falar o que eu quero. Esse é o problema. Quer dizer, eu não vou a Deus também. No espiritual você ora a Deus. Não, eu falei com ele lá no meu quarto. Mas como? Se Deus falou não, você não entendeu? E Deus deixa você fazer as coisas. Balaão foi assim. Porque Balaão se envolveu, se enrolou tudo. Chega a hora que ele não ouve a Deus. Mas uma muda jumenta falou com ele. Ele não ouvia Deus. E era um profeta. Tem pregador que não ouve a Deus. E por não ouvir a Deus, vai ter que ouvir o diabo. E é o problema que as pessoas estão enfrentando a cada dia. Veio a noiva agora. Preste atenção, para você ver. Agora, enquanto ela passava, toda a parte de trás não tinha nenhuma cobertura, de forma alguma. E então, enquanto ela passava, eu me senti fraco e enfermo. Isso enferma qualquer profeta, qualquer pastor, qualquer obreiro. Você prega, irmão Brana chegava em casa e dizia, Meda, eu prego. Tem mais mulher do cabelo cortado, mais irmãs do cabelo cortado. Então a irmã Meda diz, Bill, para de pregar. E diz, não, tem que ter uma voz que fala contra isso. Mesmo eu pregando e elas fazendo o contrário. Tem que ter uma voz, tem que ter uma mensagem que é um juízo.